O ano era 2013. Ninguém poderia imaginar o impacto que um aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público de São Paulo teria na história do Brasil. O movimento Passe Livre, ou MPL, foi às ruas. Os primeiros protestos foram violentamente reprimidos. Quanto mais a polícia batia nesses manifestantes, mais os protestos cresciam. Com o passar do tempo, até mesmo as audiências dos programas policiais, normalmente interessadas na punição exemplar de qualquer desordem, passaram a apoiar esse movimento. O apresentador ficou confuso. A pesquisa? Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto? Que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. As duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Então pode tirar daqui. Os protestos se espalharam pelo Brasil e logo saíram do controle do movimento Passe Livre. Bandeiras de diferentes partidos apareciam nas manifestações. Quem não segurava uma dessas bandeiras gritava "Sem partido!" E quem estava lá para defender a sua sigla partidária preferia gritar "Democracia!" 2013 foi uma confusão. Se tivesse mantido o controle dos protestos que iniciou, o movimento Passe Livre poderia ter emergido como uma nova força dentro da política brasileira. Mas o que aconteceu foi o contrário. O que começou com o MPL em 2013 resultou no surgimento do MBL em 2014. E a diferença entre as duas siglas não se resume a uma única letra, não. O MPL nasceu para defender o acesso universal e gratuito a serviços públicos, principalmente o transporte coletivo. Já o MBL nasceu para convencer o Brasil de que o melhor caminho é a privatização desses serviços. Os dois movimentos têm concepções antagônicas. Os protestos de 2013 enfraqueceram o governo federal. O antipetismo, que viraria a política brasileira de cabeça para baixo nos anos seguintes, culminando no impeachment de Dilma Rousseff, isso foi gestado durante as manifestações de 2013. O MBL nasceu nessas circunstâncias, disposto a instrumentalizar esse sentimento chamado antipetismo. Em 2014, o manifesto que anunciava a chegada do novo movimento destacava 5 pontos. Prensa livre e independente. Liberdade econômica. Separação de poderes. Eleições livres. Fim de subsídios para ditaduras. Na prática, por trás das 5 causas, o que havia era a rejeição ao PT. Bem trabalhado, esse sentimento catapultou os principais membros do MBL ao poder. Em uma das primeiras grandes reportagens sobre o movimento no jornal El País, Maria Martim manda logo na manchete: "Não é uma banda de indie rock, é a vanguarda anti-Dilma." Um grupo de jovens hipster lidera os protestos contra o governo petista em São Paulo e pretende pautar o discurso da oposição. O tempo passou e foi exatamente isso que aconteceu. Aqui vemos o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao lado de Kim Kataguiri, o líder do MBL. Menos de 2 anos depois da fundação do movimento, o MBL já estava credenciado a participar das grandes articulações políticas que balançavam o país. Começou na internet, foi para a rua e chegou ao gabinete. Usando ferramentas comunicacionais até então quase desconhecidas da política, o MBL conseguiu arregimentar apoio e dinheiro. Numa reportagem de 2017 para a revista Piauí, o repórter Bruno Abud relata o que leu quando teve acesso a 2 meses de conversa entre as lideranças do MBL e um grupo do WhatsApp. Para formar uma espécie de distinção entre seus membros, o MBL criou nomes que seriam dados conforme os valores depositados mensalmente.
A maioria dos participantes optou pelo plano Mão Invisível, de R$ 250 por mês, o que garante ao doador a participação em jantares e reuniões. Outros planos receberam nomes como Agentes da CIA, R$ 30 por mês, Exterminador de Pelegos, R$ 500 por mês e Privatiza Tudo, R$ 5.000 todo mês. Esses pagos via PayPal. Com gente e com dinheiro, o MBL pôde se dedicar a dominar as redes sociais. Mais do que um movimento político, o MBL é um movimento comunicacional. E essa é a principal diferença entre um Eduardo Cunha e um Kim Kataguiri. Cunha sempre usou a política e os acordos de gabinete para controlar a mídia, que até recentemente estava concentrada na mão de meia dúzia de grandes corporações. Kim, ao contrário, usa uma nova mídia para controlar a velha política. Hoje, ele tem um mandato na mesma casa legislativa que Cunha presidiu. Kim Kataguiri agora é deputado federal. Nas mãos do MBL, memes viraram uma nova forma de ativismo político. Através do humor e de uma estética relaxada, toda e qualquer tese divergente é ridicularizada. Uma reportagem da Vice, assinada por Júlia Reis e Marcos Fantini, mostra que o MBL se dispôs a comprar páginas de humor no Facebook para transformá-las em aliadas. Depois de compradas, essas páginas se dedicariam, de maneira sutil e secreta, a contemplar os interesses pessoais dos integrantes do MBL. Diz a reportagem. A mais relevante aquisição é a da página Corrupção Brasileira Memes, CBM, uma das maiores do país, hoje com mais de 1,2 milhões de usuários. Antigos membros da CBM, insatisfeitos com os rumos que a página tomou, conversaram conosco para explicar como se deu o que chamaram de tomada de poder do MBL na comunidade. O texto segue mostrando que a injeção de dinheiro do MBL na página se deu de maneira gradual. A Vice também apresenta os registros de uma conversa privada de Lucas Cristofolini, o dono original da página Corrupção Brasileira Memes. Na conversa, Cristofolini diz que a página CBM foi para ele uma experiência boa, que rendeu certa diversão, pererecas, bons passeios com um povo legal, além de uns dólares do MBL. O interlocutor pergunta então se ele vendeu a página. Ao que Cristofolini responde que não ia ganhar nada, só dor de cabeça, e que sim, a página foi vendida para o MBL. Veio a informação de que várias páginas ligadas ao MBL foram excluídas pelo Facebook por causa da propagação de fake news, de notícias falsas. Eu pergunto, essas páginas de fato faziam essa divulgação de notícias falsas? Para mim, o que fica bastante claro é que a única coisa em comum com todas as páginas e todos esses perfis é que eram ou liberais, ou conservadores, ou críticos à esquerda, o que é bastante esquisito, né? Na reclamação contra a censura existe uma contradição, porque o mesmo movimento já tentou censurar até a exposição em museu, por entender que a exposição era contrária à moral e aos bons costumes. O MBL, em sua curta existência, já parece ter se afastado das suas 5 teses originais e cumpriu o destino do liberalismo brasileiro. O destino do liberalismo brasileiro. Esse destino é a defesa irrestrita do Estado mínimo fio dental. Aquele que não cobre a saúde. Não cobre a educação. Nem previdência. Mas, em compensação, cobre o seu.